Vamos lá então. Pô, depois de toda a discussão da primeira parte, tá? Felipe depois assiste. Eu vou subir ela hoje ainda, deu só 50 minutos. Eu acho que aqui vai dar menos de 50 até essa outra parte. E eu já vou lançar, para ver se eu já preparo o mudo de vocês. E já lanço o material também. Já vou lançar o livro como um todo. Estava dando uma olhada ali, ele já está praticamente pronto. Tá? Só preciso fazer uns ajustes. Vamos lá. Então agora vamos, enfim, a lei de Coulomb. Na aula anterior, né, vamos colocar aqui. Os dados que a gente tem, isso aqui, ó. O módulo da força elétrica é igual. Bom, é igual não. Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, diretamente proporcional ao produto das cargas e, como eu falei, tem que aparecer uma constante, né? Vamos ver se entendeu quanto vale essa constante. Quanto eu quiser. Se eu quiser usar o sistema, se eu quisesse usar o sistema internacional de unidades, 9 vezes 10 a nona. Mas no nosso caso aqui nós não vamos usar nada, nós vamos usar constante. Opa, porque M, né? Não é magnética. Nós vamos usar aqui como constante elétrica. Perfeito. Outra coisa, que é um detalhe, é que assim, vamos enunciar corretamente. Essa é a lei que me permite obter a interação elétrica entre duas cargas pontuais. O que são duas cargas pontuais? São duas cargas cujo tamanho é desprezível comparado à distância entre elas. Tá? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Ó. Coloco Q1 aqui, coloco Q2 aqui. Tá? A distância delas é bem pequena. Tá certo? O que mais que eu sei? Eu sei que a força elétrica é ao longo da linha que une essas duas cargas. Presta atenção nessa fala. Ao longo da linha que une essas duas cargas. Essa fala só faz sentido se eu considerar que as cargas são pontuais. Linha que une as duas cargas. Uma linha une dois pontos. Então tem que considerar que a carga é pontual. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar duas, mas nós já vamos começar a estabelecer algumas coisas. Então aqui eu vou desenhar F1. E aqui vem um detalhe, né? F2. Aqui vem um detalhe que vai mostrar mais ainda a genialidade do Newton, né? Satisfaz a terceira lei de Newton. Você vê que não tem motivo aparente nenhum para satisfazer ação e reação. Oi? Porque não estão em contato, é uma força de campo, né? Tá certo? Só que a partir de agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, já que ela satisfaz a terceira lei de Newton, e nós vamos continuar valendo as leis de Newton, nós vamos precisar de referenciais. Ok? E eu não vou ficar analisando simultaneamente as forças que agem nas duas cargas. Eu vou analisar a força agindo em uma delas, tá certo? E aí, só por uma questão de nome, que depois vai ficar claro, a carga que eu vou analisar, a carga que eu vou testar as forças que ela recebe, eu vou chamá-la de carga teste. A outra carga, que é a carga que aplica a força, bem entre aspas, porque se ela aplica, ela também recebe pela terceira lei de Newton, eu chamarei-a de carga fonte. Certo? Então, isso daqui ainda não é a lei de Coulomb. Tá? Isso daqui dá um módulo da força elétrica para cargas pontuais. Ok? Agora eu preciso resolver isso aqui. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Eu vou refazer esse desenho. Deixa eu só colocar aqui. Ao invés de eu colocar Q1, eu vou colocar Qzão, que é a maneira pela qual eu vou representar a carga fonte. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Deixa eu marcar aqui. Aqui está a carga sob a qual eu vou analisar as forças recebidas, que eu estou batizando de carga teste. Então, eu vou começar com um sistema mais simples possível.
Que sistema que eu vou começar? Eu vou começar... Deixa eu ver aqui. Eu vou começar com um sistema de referência no qual a carga-fonte está na origem. Tá bom? Do sistema de referência. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou desenhar o eixo Z, porque eu estou aqui com coisas tridimensionais. Eixo X, eixo Z. Eixo Y. Pronto. Tá certo? Uma vez que eu coloquei um sistema de referência, agora eu posso colocar vetores. Tá? Porque força é uma grandeza vetorial, então eu tenho que descrevê-la como um vetor. Tá? Então, primeiro, eu vou localizar a carga Q. Como é que eu localizo a carga Q? Através de um vetor de localização, que a gente vai chamar sempre de vetor R. Certo? Ali está o vetor R, que é o vetor que está localizando a carga Q, a partir da minha origem. Tá? Então, agora, presta atenção, que eu já sei que a minha força elétrica, eu já sei tudo sobre ela. Ou ela é assim, vou colocar só F, ou ela está no sentido oposto. Tudo bem? Então agora eu já posso descrever a lei de Coulomb de maneira mais completa. Que a distância agora é o módulo desse vetor posição. Módulo de R ao quadrado na direção do vetor R. Vou colocar versor. Certo? Que é um vetor unitário ali. Estaria perfeito, mas aí você poderia... Mas e se ela tiver sentido oposto? Aí é o produto das cargas. Se as cargas tiverem sinal oposto, esse produto dá negativo, indicando que ele está na direção, que a força está na direção oposta a esse vetor posição. Tudo bem? Então, aqui está a lei de Coulomb, que nos permite obter a interação entre duas cargas elétricas pontuais. Show de bola. Tá, mas ainda não tá legal. Tá? A gente ainda vai ter que melhorar. Por... Como assim? Não, então, nós vamos considerar o seguinte. Por enquanto é uma foto instantânea. No instante que está aqui. Porque senão tem que considerar movimento de referencial. Aí lascou. Tudo bem? Mas muito boa a tua pergunta. Nós estamos tratando da eletrostática. O que significa eletrostática? Tudo parado. Todas as cargas elétricas estão paradas. Tudo bem? Certo? Só que ainda tem um problema. Aqui, presta atenção que a lei de Coulomb, ela nos ensina a calcular a interação entre duas cargas. Certo? E se eu tiver mais que duas cargas? Vou melhorar a pergunta. E, de novo, eu só quero analisar a força sobre uma carga. Essa carga sobre a qual eu estou analisando a força, eu batizei-a de carga teste. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó. Tá aqui a carga teste. Não, vou colocar a carga teste aqui. Certo? E se eu tiver mais que uma carga fonte? Que é vamos colocar 3 aqui. Que é 2. Que é 3. Cara, por incrível que pareça, a natureza parece escolher se comportar de uma forma muito simples. Tá? É válido
o princípio da superposição. Isso daqui não tem demonstração, tá certo? Eu vou, antes de eu continuar, eu vou discutir um pouquinho disso daqui com vocês. Princípio da superposição. O que diz o princípio da superposição? Ele diz assim, olha, a ação conjunta é igual à soma das ações individuais. É o que você falou, é a resultante. Presta atenção que não existe nada que obrigue que... O que acontece? A força Q1, a carga Q1 exerce uma força... Vamos desenhar a força aqui. Ó, a carga Q1 exerce uma força F1. Tudo bem? A carga Q2... Bom, primeiro, é muito interessante que a força que a carga Q1 exerce não interfere na força que a carga Q2. Certo? A carga Q2, eu vou dizer que ela exerce uma força F2. Essas forças que eu estou desenhando elas admitindo, o que eu não tenho nenhuma garantia ainda, mas admitindo que cada carga está exercendo a sua influência independente da existência das outras. Tá? Porque, na realidade, o que eu estou desenhando é uma força de interação 2 a 2, só entre duas cargas. E é maravilhoso que a natureza se comporte dessa forma. É maravilhoso que a natureza se comporte dessa forma. F3. Tá? Tudo bem? Aí você poderia perguntar, tá, mas eu quero saber como é que ficaria a força total. Simples. É só somar as ações individuais. É isso o conteúdo do princípio da superposição. Olha só, cara. Olha que interessante. A força elétrica total, sentida pela carguinha Q, é simplesmente a soma vetorial de todas as interações. Só que presta atenção, assim, gente, vamos admirar, não vamos simplesmente decorar, né? Vamos admirar. Cara, quem é F1? É a interação da carguinha Q, da carga teste Q com a carga Q1. Quem é F2? É a interação da carga teste Q com uma carga fonte Q2. Tá vendo que você está somando uma ignorando a existência da outra? A carga Q2 sequer sabe da existência da carga Q1. A carga Q3 sequer sabe da existência de outras cargas. Tudo ocorre como se nada tivesse acontecendo. E aí o que acontece? O que acontece? O resultado da ação conjunta é simplesmente a soma do resultado das ações individuais. Vocês conseguem pensar algum exemplo de que isso não é verdade? Eu vou tentar pegar um exemplo humano. Vamos imaginar assim que tem 30 caras que querem bater em um. Cada um vai dar 2 socos nesse cara. Os 30 batendo simultaneamente ao mesmo efeito de vir cada um dos 30 e dar os 2, ainda é bem subjetivo. Mas perceba, pode até ser que sim. Pode até ser que o efeito individual seja igual à soma dos efeitos, o efeito total seja a soma dos efeitos individuais. Mas nossa cabeça não raciocina de maneira imediata que é isso. Vamos pensar outra coisa. Então vamos pensar de outra forma. Tem uma resistência de 10 ohms. Ponho outra resistência de 10 ohms. Qual que é a resistência total? Vai ser 20 ohms? Depende. Se eu colocar duas resistências em paralelo, o que acontece com a resistência total? É menor do que a menor das resistências. Então não é uma coisa natural, tá? O princípio da superposição nos garante que nós vamos poder utilizar operadores lineares. Mas como assim operadores lineares? O princípio da superposição não te garante que a ação conjunta é igual à soma das ações individuais? Tá?
Operadores lineares são operadores que garantem isso. É isso que a álgebra linear trata. Ah, mas que tipo de operador linear nós vamos tratar? Por exemplo, derivada. Derivada da soma, ó, derivada da soma, estou tratando do total. Soma das derivadas. Então, o resultado total é a soma das ações individuais. Outra coisa linear que nós vamos utilizar. Falei da derivada, integral. Integral da soma, soma das integrais. Aliás, a integral a gente até pode ver aqui, ó. Porque integral nada mais é que uma soma, né? A gente pode escrever isso aqui como somatório com i variando desde 1 até n dos FIs. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O princípio da superposição, ele vai simplificar muito a nossa vida. Só que o princípio da superposição traz um pequeno problema para nós de imediato. Presta atenção no problema que ele nos traz. Como é que eu faço meu sistema de referência? Porque aqui, que jeito que eu fiz o sistema de referência que a fórmula ficou bonitinha. Eu coloquei o meu sistema, eu coloquei a minha carga-fonte na origem. Por que agora não é possível colocar a carga-fonte na origem? Porque não tem uma carga-fonte. O que você poderia fazer? Poderia colocar a carga-teste na origem, né? Mas presta atenção que se eu colocar a carga-teste na origem, não vai ficar a equação bonitinha assim. Porque se eu coloco a carga-teste na origem, o vetor R passa a estar localizando quem? A carga-fonte. Ou eu defino o vetor R como o vetor que sai da carga-fonte e chega na carga-teste. Defino dessa forma. Entenderam? Porque aí eu mantenho aquela estrutura. Deixa eu fazer um exemplo só aqui. Vamos colocar ela na origem do sistema de referência. Só para vocês verem o tamanho da chatice que fica. Olha só. Vou calcular só a força aqui F2, tá bom? Então eu preciso aqui, se eu considerar como é que fica? Como é que fica a força? F2. Ó, vou até abrir um parênteses aqui. Vamos ver. Ó, estou considerando esse R2 aqui. Ó. Vamos primeiro para a parte que é fácil. Primeiro para a parte que é fácil. Vamos lá. F2 KE continua sendo Q2 e Q. Continua sendo módulo de R2 ao quadrado, porque ele continua dando a distância. Mas agora, qual é o sentido da força F2? Menos o de R2. Tá olhando? Ali eu fiz o desenho como se todas tivessem o mesmo sinal. Então não ficou legal. Não ficou legal menos R2. Perceberam que não ficou legal? Perceberam ou não? Então, porque eu não quero deixar o menos. Uma sugestão seria eu definir R2 como sendo o vetor que faz o quê? Localiza a carga fonte a partir da carga teste. Certo? Só qual que é a bucha disso? Poxa, então para que eu coloquei um sistema de referência? Porque aí esse R2, ele é um vetor que não está diretamente linkado à origem do meu sistema de referência. Certo? Poderia fazer isso. Tá? Não, cai. É só que assim, só que aí o produto da. Só que aí o que acontece? Se eu trato negativo aqui, aí duas cargas positivas
Não, não. A força ainda é repulsiva. Só que o sinal negativo pode me induzir a achar outra coisa. Por causa da orientação. Tudo bem? Entendeu? Não fica tão. Realmente, não tem problema. Mas não, cara, usar um sistema de referências qualquer não é errado. Tudo bem? Então, só que a gente percebeu quando é que o sistema funciona da maneira que fica intuitiva. Quando o vetor R é o vetor que localiza a carga teste a partir da carga fonte. Tudo bem? Então vamos. Hã? Poderia. Só que aí essa segunda opção, o que está ruim? Que eu não consigo ter uma representação desse R2 simples em termos do meu sistema de referência. Aí o meu e onde que está todo o problema? No fato de eu estar exigindo que a carga teste esteja na origem. Então nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar para a lei de Coulomb. Nós vamos voltar para a lei de Coulomb. Só que agora eu vou tentar escrever um caso, tentar descrever matematicamente o caso em que nem a carga teste, nem a carga fonte está na origem. Tudo bem? Então vou fazer assim, ó. Vou pôr a carga fonte aqui e colocar a carga teste aqui. Uma só. É porque se eu conseguir generalizar isso, você vai ver que fica muito fácil eu ir para várias. E aí eu vou parar por aqui. A hora que vocês entenderem isso, e aí eu já vou lançar os exercícios do Moodle, que é a partir da semana que vem, quando a gente voltar, isso aqui já tem que estar assim. Eu não quero precisar fazer igual eu faço todas as turmas, revisão. Não quero, né, de má vontade, não. Eu não quero porque nós temos metade do tempo para trabalhar uma coisa que já seria impossível de trabalhar no tempo total. Certo? Estou aumentando aqui, ó. Vamos lá. X, Y, Z. Então vamos lá, peraí. Então nós vamos fazer o seguinte. Então vamos estabelecer outra coisa também. Carga fonte, eu vou localizá-la com R, eu vou colocar a linha. Essa linha vai sempre significar que eu estou localizando carga fonte. Carga teste é onde eu estou avaliando as forças. Me interessa avaliar na carga teste. Então ali eu vou deixar a nomenclatura R. Tudo bem? Então, deixei aqui a nomenclatura R. Tudo bem? Para onde está a força elétrica? De novo, estamos imaginando que elas são de mesma natureza. Força elétrica ao longo da linha que une as duas. Então, temos para cá a força elétrica. Fel. E agora a gente precisa descrever essa força elétrica a partir desse sistema de referência. Certo? Até deixar ali que vai ser a versão que a gente vai utilizar da lei de Coulomb. Certo? Então vamos lá. Força elétrica. Sempre vamos começar. Onde é que eu estou analisando a força elétrica? Na carga teste? Então não vou nem colocar força elétrica, eu vou colocar isso aqui, ó. Força no ponto de coordenada R. Porque para indicar que é lá que eu estou avaliando a força. Primeira coisa primeiramente a parte fácil. K, Qzão, Qzinho. Agora começa a ver a parte difícil. Tem que dividir pelo módulo, pelo quadrado da distância. Não, olha lá e vê qual é a distância. Opa! Volta para cá. Volta para cá que vai ficar mais claro. Quando é que a situação fica bonita? Quando eu traço o vetor que liga a carga fonte à carga teste.
Tá fácil para eu traçar o vetor que liga a carga fonte à carga teste. Tá aqui. Aí agora cabe eu identificar quem é esse vetor. Não é resultante. Não. Vetor, não precisa ser. Quando é seno é porque você está preocupado com o módulo. Sim, módulo de um vetor. Certo? A minha pergunta é: que vetor é esse laranja? Não sei, mas olha comigo. Vermelhinho mais laranjinha dá um amarelo. Certo? Vermelho mais laranja dá um amarelo. Vermelho mais laranja dá um amarelo. Então, laranja é amarelo menos vermelho. Certo? Laranja é amarelo menos vermelho. R menos R'. Portanto, eu tenho que dividir por quadrado da distância. Olha lá porque eu não preciso do seno. Módulo de R menos R' ao quadrado. Agora, e a direção e sentido? É na direção e sentido do R menos R', né? Aqui não tinha dado problema, porque aqui eu tinha colocado R chapéu. Quem é R chapéu? É um vetor de módulo 1 na mesma direção de R. Então agora eu preciso de um vetor de módulo 1 na mesma direção do R menos R'. Como é que eu acho um versor? O versor é simples. É o vetor dividido pelo seu módulo. Lembram disso? Então eu vou colocar isso. Ó. Então isso aqui fica o vetor R menos R' dividido pelo seu módulo ao cubo. Tudo bem? Pronto. Essa é a lei de Coulomb. Olha a cara dela. Só que ela é uma força que cai com o quadrado da distância. Ah, mas embaixo está o cubo. Sim, embaixo está o cubo da distância. Só que aqui em cima também tem um módulo de distância. Isso. Tudo bem? Presta atenção que nessa forma ficou tudo muito lindo. R' é o vetor que localiza quem? A carga fonte. Não. Isso. Como o vetor já está nascendo na origem, eu não preciso nem falar que localiza a partir da origem. É o vetor que localiza a carga fonte. Tá. Quem é R? É o vetor que localiza a carga teste. Aí eu poderia dizer o seguinte: R menos R' é o vetor que localiza a carga teste a partir da carga fonte. Porque agora ele não está partindo da origem. Aí eu preciso falar de onde que ele está partindo. Entendeu? Então R menos R' localiza a carga teste a partir da carga fonte. Tudo bem? Essa é a força que uma carga faz. E se eu colocasse outra carga? Fonte. Vamos colocar aqui. Ó. Vamos colocar aqui um Q2. O que muda? Mudaria que aqui eu teria que colocar R' com índice 1. Mudaria que aqui eu precisaria colocar R' com índice 2. Concorda que a fórmula continuaria a mesma? Portanto, a força elétrica total sentida no corpo, aquela notação bonita para impressionar, somatório com índice de 1 até n, estou dizendo que existem n cargas fontes, só que cada carga fonte aplica a sua própria força devida à iésima carga fonte. E como é que é a força devida à iésima carga fonte? K, Q com índice I, vezes a carga teste, dividido módulo de R menos R' com índice I,
ao cubo na direção do vetor R menos R com índice I'. Simples assim. Simple so that. É versor. Mas esse R você poderia dizer que ele é o vetor R pelo módulo de R. Entendeu? A dúvida dele é: por que aqui não precisou ficar o cubo? Porque aqui eu consigo uma notação de versor. Eu não consigo essa notação. R menos R', um chapéuzão assim. Entendeu? Certo? Vamos guardar isso aqui, ó. Pronto, ó. Acabamos o curso de eletrostática. Tudo, absolutamente tudo da eletrostática está contido ali. Aquilo ali é o quê? É só uma motivação para a gente escrever na maneira mais elegante, mais simples e mais intuitiva. Essa maneira aqui vai guiar melhor a nossa intuição. Tá? O que isso diz? Agora sim, vamos olhar ali, vamos ler. Vamos ler. O que está escrito ali? Aquela força total, presta atenção. Olha lá, Felipe. Aquela força total cai com o inverso quadrado da distância? Não sei. Vou fazer a pergunta de uma maneira diferente e talvez vocês consigam. Se fosse só a interação entre uma carga-fonte e a carga-teste, cai com o inverso quadrado da distância? Sim. Mas ali é um somatório. Quer um exemplo? Pega uma carga-teste aqui. Pega uma aqui. Pega outra igualzinha à mesma distância. Quanto que dá a resultante? 0. Não cai com o inverso quadrado da distância. Entendeu? Até, aliás, a pergunta fica estranha. Porque assim, essa força cai com o inverso quadrado da distância, mas peraí, distância de quem a quem? Tem trocentas distâncias ali sendo... Certo? Então, primeira coisa. Essa equação indica que a interação 2 a 2 cai com o inverso quadrado da distância. Mas a interação 2 a 2 entre quem? Entre cargas, o principal, pontuais. Entre cargas pontuais. Certo? Então, aquilo ali vale para... Até tá claro que aquilo ali vale para cargas pontuais. Olha aqui, Renan, e guarda essa informação que ela é o ponto de partida da aula que vem. O que esse somatório está contabilizando? Quando eu uso somatório, eu estou contabilizando coisas discretas. O que eu estou contabilizando? O valor da iésima carga. E quem? Não é distância. A localização dela. Tá? A gente não presta atenção. Mas quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que essa carga é obrigatoriamente pontual. Porque se ela não fosse pontual, não faria sentido eu falar em localização. Por exemplo, um exemplo. Considera a distância do chão até aqui. Tá? A distância do chão até mim. Posso considerar isso aqui como pontual? Não, comparação à distância disso aqui ao chão. Ainda não? Tá, vamos pegar uma coisinha menor aqui. Um pedacinho de grafite. Ó, peguei um pedacinho aqui, ó. Não parece, mas na minha mão tem um tiquinho de borracha. Caiu. Pronto, agora tá aqui. Agora ele tá aqui, caiu não. Esse negocinho de borracha, comparando com a distância ao chão, posso considerá-lo como pontual? Sim. Você conseguiria medir a altura dele? Sim, com o quê? Uma trena. Tudo bem? Comparação ao chão. Posso considerar? Não. Você consegue medir a distância que ele está do chão?
Não dá. Porque assim, ó, essa parte está a certa distância do chão. A tampa. Então, assim, é impossível achar um vetor que localize a partir do chão isso daqui. Certo? Porque o centro de massa eu considero um ponto. Entendeu? E aí, só que eu preciso definir o que é centro de massa. Tudo bem? Então, essa equação aqui pressupõe já, como eu estou somando uns i's, ela já pressupõe que cada item aqui ele é muito pequeno comparado às distâncias. Então, eu tenho que localizar a carga QI, a carga Q1, tem que localizar a carga Q2, tem que localizar a carga Q3, e por aí vai. Que isso daí é o quê? Você. Sim, aí não. Aí. Não, você está falando um negócio interessante. Que carga que você está falando que está na origem? Uma carga fonte. Mas o que nós. Isso, tá bom. Uma carga fonte, ela está na origem. O simples fato de você falar que ela está na origem, você já está me falando que ela é pontual. Que a origem é um ponto. Certo? Então você já está me falando isso. Ok? Mas o que interessa é a distância dela em relação à carga teste. Essas distâncias é o que interessa. Certo? Tudo bem? O que não pode acontecer? Que, aliás, é impossível de acontecer. Coincidir a fonte com a carga teste. Isso é impossível fisicamente, porque dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. E se isso acontecesse, quanto que dava o denominador? Dá zero. Aí explode. Certo? Tudo bem? Então tá bom. O que mais que a gente pode discutir disso aqui? Isso aqui é o princípio de superposição, né? Isso aqui é simplesmente o princípio da superposição. Tá? Eu vou, para encerrar a aula, para encerrar com chave de ouro, eu vou criar uma situação e quero perguntar para vocês se essa equação aqui me permitiria resolver essa situação que eu colocarei aqui agora, tá bom? Vamos lá. Ó. Vamos imaginar que agora eu tenho a minha carga teste colocada aqui. Só que eu não tenho. Eu tenho essa situação aqui, ó. De alguma forma eu eletrizei esse corpo. Esse corpo produz uma carga total aqui. Vamos dizer de mesma natureza. A carga teste vai sentir ação de força? Vai. Posso utilizar essa equação? Não dá, exato. Certo? Aqui não dá para eu falar que isso aqui é a lei de Coulomb. Vamos lá, K, Qzão, Qzinho. Aí foi. Distância, qual que é a distância? Não dá. Certo? Tudo bem? E é a partir daqui que a gente começa semana que vem. Como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Tá? Tem que resolver a partir daqui. Que isso aqui é toda a informação que nós temos da eletrostática. Nós temos que resolver a partir daqui. E aí que entra o estudo de cálculo. Aí semana que vem começa cálculo. Certo? Vou deixar no Moodle. Vou deixar uma cacetada de exercício, que é 2 semanas. Tá certo? Reassistam a aula. E eu vou